de volta aqui pra gente comentar esse episódio que pra mim foi lamentável do Estrela da Casa. Lamentável, sim, gente, pelo discurso que a Thalia fez ali, desmerecendo os colegas, desmerecendo a produção do programa, desmerecendo as pessoas que deveriam ou não estar ali. Quem é Thalia para dizer quem merece ou não merece estar ali baseado na cor da pele da pessoa? Quem é Thalia para dizer quem merece ou não merece estar em qualquer lugar que seja só por causa da cor da pele da pessoa? Sério, eu fiquei indignado com esse discurso. Não foi só eu que fiquei, tá? Porque eu vi muita gente na internet reclamando disso. Foi um ataque sem a menor necessidade. Foi o uso de uma tentativa de transformar um reality show numa forma política, porque isso é política, e querer vencer um programa num discurso de vitimismo. Isto é vitimismo, porque ali você não está para falar num reality show como esse, para mostrar quem merece ou não merece estar ali, baseado na cor da pele. Ali você tem que mostrar talento. Ali não é um programa para você falar sobre cor de pele ou não, tá? Ali é um programa para você falar de talento. E a gente já viu que esse pessoal da galera ali da Realidade Ruim, como eles mesmos adoram falar toda hora que eles são, eles não têm talento algum. Vocês já perceberam isso, né? Já deu para notar que eles não são nem um pouco versáteis, que eles não aproveitam a oportunidade de ouro e única que tem nas mãos de mudar a vida deles, e agora querer dizer que outras pessoas não merecem estar ali por causa da cor da pele. Foi ridículo o que a Thalia fez. Já a gente vai te explicar isso aí melhor. Gael venceu de novo o Hitmaker, né? Também, né, com reproduções compradas. É muito fácil, né, Gael? Gael teve ali, só no Spotify, né? No total ele teve 902 mil reproduções. Mas só no Spotify ele teve 725 mil reproduções, né? Mais um pouquinho, lembra que eu falei pra vocês ontem que só mais um pouquinho ele chegaria a 1 milhão de reproduções? Só mais um pouquinho, se tivesse tido mais tempo ainda e mais grana, ele teria chegado a 1 milhão fácil. Porque os outros ali ficaram na mesma média de sempre, né? Será porque, né, estão tentando forçar aí o Gael de alguma forma? Já eu também vou te explicar essa teoria. Thalia, você hoje foi obrigada pelo destino a ter que escolher entre dois amigos, né, Thalia? Quem imaginou, né, que o jogo fosse dar tanta reviravolta, né? Quem imaginou que o jogo fosse ser tão desfavorável para vocês, né? Não eram vocês que se arrogavam que sabiam jogar? Não eram vocês que se arrogavam que eram os únicos que sabiam jogar essa porra? Pois é, a porra virou contra vocês mesmos, né? Vamos lá explicar essas coisas pra vocês. Agora, Mayara. Vamos pra Mayara, né? Rapidinho. Mayara, quer dizer, então, Mayara, que você aparece ali querendo colocar banca. Como assim você quer colocar banca, Mayara? Você não sabe tocar um instrumento musical. Você deixou bastante claro isso. E como é que você agora aparece ali querendo atrapalhar os outros, porque os outros estavam tocando um instrumento musical, porque os outros estavam ali fazendo alguma coisa, e você ali se sentiu no direito de tocar para atrapalhar os outros, sendo que os outros reclamaram de você, mulher. Para que tá feio, né? Não adianta você tentar inverter aí a lógica, que não foi desse jeito que as coisas aconteceram. Não adianta você querer colocar as coisas de uma coisa do vitimismo, que não foi desse jeito que aconteceu. Você provocou ali de propósito. Você fez aquela bateção na bateria ali para atrapalhar os outros de propósito, para depois você usar esse discursinho aí de vitimismo. Então vamos lá te explicar tudo isso, né? O que foi que aconteceu? Ontem teve lá o duelo. No duelo a gente já sabe que o Lucas se salvou, ficou imune e tal. E rolou uma homenagem, coloca muitas aspas nessa palavra aí pro Lulu Santos, né?
Eles, depois que tiveram lá todo aquele duelo e tal, se dividiram em dois grupos e cantaram Tempos Modernos e Assim Caminha a Humanidade. Vocês sabem que aquela galera do Quarto Laranja, eles não são artistas. Sejam sinceros com vocês mesmos que estão me assistindo aí. Eles não são artistas. Não são. Eles acreditam, eles fingem para eles mesmos que eles são. Mas eles não são. Porque durante ali os ensaios, o pessoal ali do outro quarto, Thalia, Maiara, Ramalho, não conseguiram cantar a música no ritmo original do Lulu Santos, que é rock. E pediram para adaptar. Ah, é porque eu não sei cantar esse estilo. Ah, é porque eu não sei fazer de outro jeito. Tem que ser do meu jeito. Essa foi a desculpa que eles deram na hora que pediram lá para os músicos adaptarem a obra do Lulu Santos para eles cantarem. Eles pediram isso. A Thalia pediu isso. A Maiara pediu isso. O Ramalho pediu isso. Porque eles não conseguiam simplesmente cantar uma música dentro da obra do ritmo original. Que versatilidade artística é essa? Me diz aí, que versatilidade artística é essa? Zero, total. Mas estavam lá exigindo que os músicos trocassem, porque eles não sabiam. A primeira apresentação ali, de Assim Caminha a Humanidade, eu achei que ficou muito melhor do que a segunda apresentação, que foi justamente essa aí da Maiara, do coisa. Porque na voz da Maiara, a única coisa que ela queria era um funk pra rebolar a bunda. Era só isso que ela queria. Porque ela não sabe, porque no final teve um outro trecho da música que ela cantou direitinho dentro do ritmo original. Teve outro momento da música que ela cantou ali. Ela só queria um momentozinho pra rebolar e mostrar a bunda. Sendo que a música não tem nada a ver com isso, Maiara. A música não tem nada a ver com você rebolar e mostrar a bunda. A música era só pra falar dos tempos modernos, era só pra falar da hipocrisia da sociedade. Parece que vocês não sabem quem é Lulu Santos, vocês não sabem o coisa da música dele. Foi ridículo o que vocês fizeram ali pra estragar a obra dele e tal. Mas a confusão veio depois, quando tava lá o Matheus, a Una, o pessoal ali tocando o piano. E percebam ali que num dos momentos da homenagem, o guitarrista, ele não estava gostando nem um pouco das modificações que a galera ruim pediu para fazer, porque senão eles não cantariam a música, porque eles não sabem cantar outro estilo se não for o deles, porque eles acreditam que isso é identidade. Não, isso não é identidade. Ao contrário, é a total falta dela. E aí ficou horrível, horrível. Sério mesmo, se alguém achou isso aí legal, vai tá mentindo pra vocês, né? Não ficou legal, ficou horrível. E aí depois que terminou a homenagem assim com muitas aspas, eles começaram a tocar os instrumentos pra fazer música do jeito que eles queriam fazer. E olha só, a Maiara se sentou ali na bateria e começou a tocar. Só que a Maiara não sabe tocar nenhum instrumento musical. Ela já tinha confessado isso diversas vezes. Eu não sei tocar instrumentos musicais, eu não sei fazer nada, eu tô aqui para aprender. Primeiro que Estrela da Casa não é escola de música, então você não tá aí para aprender. Você não vai sair daí sabendo tocar um instrumento musical. Você não vai sair daí sabendo teoria ou teologia musical, como você mesmo falou. Você vai sair daí sabendo coisas relacionadas a uma apresentação, que é o que eles estão te ensinando. Mas você não vai sair daí sabendo teoria, você não vai sair daí sabendo ler uma partitura. Não é esse o trabalho do Estrela da Casa. Inclusive, eles nem dão partitura para vocês na hora dos ensaios, é na letra mesmo. Eles ensinam vocês com a letra da música. Só que ali, ó, a Nicole, o Nick, a Ana, o Matheus, o Luca, todos eles estavam ali tocando música juntos, afinados, com a Maiara com a bateção ali de bateria completamente atravessada aos outros. E o Nick ficou irritado com isso. Não foi só o Nick, aliás. A Evelyn também ficou bastante irritada. Tanto que a Evelyn falou, pô, você pode parar, você não sabe tocar,
você não sabe tocar um instrumento desse, você não sabe fazer isso, então pare de tocar uma coisa. E aí a Maiara foi lá pro banheiro e começou a se vitimizar. Disse ali que só porque que ela canta funk ninguém elogia ela, porque o fato dela ser preta, pobre, favelada, esse combo todo que eles adoram usar, é aquela justificativa de sempre, mas que assim para mim não é justificativa. Ao contrário, para mim é a única forma que eles têm para dizer o quão ruim eles são, porque eles não têm outro discurso. Ah, é porque eu sou pobre, preto, favelado, mas não tenho outras oportunidades na vida. Você está tendo uma oportunidade de ouro na vida que a maioria das pessoas não tem, Maiara. Que é justamente essa oportunidade de participar de um reality show. Mas você, ao invés de aproveitar isso para aprender, não. Você aproveita para se vitimizar. Para você tentar passar uma coisa que não acontece. Porque ninguém estava te perseguindo aí. Ninguém estava falando mal de você aí. Você estava batendo a bateria, uma bateria cara, inclusive, porque a Evelyn disse isso para você. Estava batendo uma bateria cara, um instrumento caro, um instrumento para o qual você não foi preparada para estar. E aí ela foi lá pro banheiro e começou a chorar, dizendo que ninguém elogia o que ela faz, ninguém elogia o funk que ela canta, ninguém elogia nada. Sabe por que ninguém te elogia? Porque você não faz nada. Esse é o seu problema, você não sai da zona de conforto, mulher. Ninguém vai elogiar o mais do mesmo que você faz. É a mesma coisa. Então ela foi chorar, se vitimizar, e o Nick foi lá dizer pra ela. E perguntou pra ela, você sabe tocar algum instrumento? E ela disse que não era pra ele chegar lá com a teologia musical dele e tal, pra atrapalhar. E ele falou, pô, a gente tava tocando música, eu tava tentando me lembrar da letra, você tocando ali aquele negócio tava me atrapalhando. E aí ele perguntou de novo, você sabe tocar um instrumento? Você falou que você não sabe. E aí ela disse que não sabe, que ela tava lá para aprender. Ai, porque todo mundo tá aqui e tal, eu não posso mais pegar e ficar batendo ali. Aí o Nick falou, pode, mas não atrapalhando os outros, como ela estava atrapalhando. E aí depois ela meteu teologia musical no meio, dizendo ali, é porque todo mundo aqui tem oportunidades, todo mundo estudou aqui teologia musical. Mulher, teologia musical, você tá falando, não faz nem sentido o que tu falou. Para começar. E aí ela começou a querer se vitimizar, chorou aí horas dentro do banheiro, horas aí dentro e tal, sem ter razão nenhuma. Primeiro porque ela fez de propósito. Segundo porque ela tentou justamente usar isso aí como um discurso para se vitimizar. E foi sim, gente. Não adianta dizer que não, porque foi uma tentativa de vitimização. Então ela ficou rebatendo com o Nick justamente isso. Ela chorou aí por mais de 1 hora no banheiro. E aí depois, lá fora, quando já tinha terminado, quando já tinham tirado todo mundo do estúdio, o Matheus estava lá junto com o Nick e disse logo para ela, você estava atrapalhando, a gente estava tocando o instrumento quando você estava lá atrapalhando a gente. Até porque você falou que você não sabe o instrumento. Até porque você falou que você não sabe as coisas ali. Você falou isso. Então eles estavam ali completamente chateados com ela. E vamos ser sinceros, eles tinham razão na coisa deles. Vamos ser sinceros, eles tinham razão na coisa que eles disseram pra Maiara. Só que ela continuou com esse discurso ali de não, vitimização mesmo, que as pessoas ali sabem mais, quererem pôr coisas ali em cima deles que não sabem nada, porque ela ali só queria se divertir e tal, tocar um instrumento, tocar ali, queria ter essa oportunidade de tocar, queria ter oportunidade de aprender, mas que ninguém queria ensinar isso pra ela e tal. Você não tá ali pra aprender, ninguém tá ali pra te ensinar, Maiara, se não é escola de música. Se você quer aprender a tocar um instrumento, eu acho isso válido, demais inclusive, mas não é dentro de um reality show que você vai aprender a tocar um instrumento, mulher. Você vai aprender a tocar um instrumento quando você sair daí e procurar uma escola de música que vai te ensinar teoria musical, que vai te ensinar a ler uma partitura, que vai te ensinar a coordenação motora que você precisa para tocar um instrumento. Mas não é dentro de um reality show que as pessoas vão te ensinar isso, porque não é obrigação de ninguém isso. Não é obrigação de ninguém te ensinar nada. Mas ela insistiu nisso aí, insistiu que as pessoas ali estavam
que as outras pessoas ali que sabiam podiam ficar fazendo na zoeira e ela não podia, única e exclusivamente porque ela não sabia. Não, é porque você estava atrapalhando mesmo. Era por isso, tá? Exatamente por isso, você estava atrapalhando. O Nick ficou chateado que o Nick nem quis discutir com ela. E aí depois a Evelyn estava muito chateada, porque ela falou, porra, a menina lá estava tocando, estragando uma bateria de 100 mil reais, uma bateria caríssima. Ela estava estragando ali, atrapalhando a gente, o que ela fez foi ridículo. E aí a Thalia tentando colocar panos quentes na situação e dizer para ela não levar desse jeito, para não levar a coisa para esse lado e tal, para tentar compreender, mas não é uma questão de compreensão. É uma questão de entender, poxa, a menina está atrapalhando os outros que estavam fazendo música ali de verdade, que estavam ali tentando se divertir, tentando ali tocar alguma coisa juntos, e a outra lá que não sabe estava querendo atrapalhar. E aí ela está tentando inverter a história para fazer parecer com que os outros estão perseguindo ela, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Então foi ridículo, absolutamente ridículo, o que a Mayara fez, absolutamente ridículo. E mais ridículo ainda, a tentativa da Thalia de tentar reverter a situação. E aí a Evelyn ficou muito chateada, ela disse que ficou muito chateada com o que a Mayara fez, que ela estava muito chateada com isso. A Thalia tentou botar panos quentes ali, mas a Evelyn mudou de quarto, foi lá pro quarto azul. E aí depois, lá fora, aquele choro de vitimismo, vitimização. Ai, porque a gente é isso e aquilo, aquele discursinho chato de sempre. E aí lá no quarto azul, os meninos falaram ali, deram boas-vindas pra Evelyn. Mas assim disseram, olha, aqui a gente tá tentando se proteger e se manter no jogo, porque a gente é sempre o alvo do outro quarto e o outro quarto está em maior número. Então a gente está tentando se proteger. Caso você queira participar com a gente, tá? A gente está pensando em votar na Mayara. Então eles já deixaram claro aí para ela, né? Você pode participar com a gente também. Você pode ser parte aqui do nosso grupo. Mas aí depois, né? O Matheus saiu, a Una saiu. E aí a Nicole disse assim para Evelyn, olha, você chegou agora, não se sinta pressionada, faça o que o seu coração mandar, tá? Faça aí o que você achar melhor. E aí veio a prova do dono do palco, tá? Vamos lá ver essa prova. Ao longo do dia, gente, foi a mesma repetição, tá? É o mesmo assunto chato. Ai, porque isso, porque aquilo. Ai, porque ninguém elogia, porque eu canto funk, não sei o quê. Não, é porque você não sabe cantar mesmo. É a mesma coisa chata. Sério, foi bonitinho no primeiro dia, mas quando todo mundo percebeu que era mais do mesmo, ninguém mais quis te apoiar, tá? É chato. Chato. E aí veio a prova dono do palco, que era uma prova bate-volta do BBB, igualzinho, em 3 fases, puramente na sorte ali, não tinha muita coisa. E aí eles foram lá tirar a mesma ordem do jogo, só não participavam da prova a Lady, que já estava na batalha, o Gael, que era a estrela da semana. E aí tiraram a ordem no sorteio, né? O Matheus pegou o número 9, o último, e aí ficou assim, Matheus, número 9, o Luca, número 8, o Ramalho, número 7, a Thalia, número 6, a Una, número 5, a Evelyn, número 4, a Nicole, número 3, o Matheus, número 2 e a Mayara, número 1. Pronto, era só isso mesmo aí. A prova, eles tinham que achar aí as frigideiras, os fornos e a airfryer premiados. E cada um desses que eles achassem poderia ter um comando ou positivo ou negativo. Então era uma prova simples assim, na sorte mesmo, tá? A primeira pessoa a jogar foi a Mayara, mas ela não acertou, né, de primeira, então ela não avançou na primeira, não foi dessa vez. Depois foi o Nick, que também não acertou de primeira, ficou para trás. Depois foi a Nicole, que também não acertou de primeira. A primeira pessoa que acertou foi justamente a Evelyn, que passou direto para a segunda fase. Depois foi a Una, que também acertou e foi direto para a segunda fase, mas ela tinha um comando negativo para executar.
que era justamente eliminar alguém do jogo. E aí ela eliminou a Mayara do jogo. E aí depois foi a vez esqueci aqui, da Thalia. E aí a Thalia jogou e tinha o mesmo comando. Avançou de fase, foi direto para a segunda fase e tinha que eliminar mais alguém do jogo. Ela tirou o Lucca logo do jogo, né? O Lucca virou alvo dela sempre. E aí depois foi o Ramalho. O Ramalho não acertou nada dessa vez, mas parece que ele se eliminou. E aí o Matheus também não acertou. E aí voltou lá pro Nick, que também não avançou. Nicole avançou para a segunda fase. A doutora, já na segunda fase, não acertou nada. Depois, a Una, já na segunda fase, acertou de primeira e avançou direto para a terceira fase. E aí, foi a vez da Thalia. Thalia também acertou de primeira, mas ela também tinha um comando negativo. Ela tinha que eliminar mais uma pessoa do jogo. Ela eliminou o Matheus. E aí depois foi o Nick que finalmente passou para a segunda fase. A Nicole não acertou e também se eliminou lá na frente. A Evelyn também não acertou, continuou ali procurando. A Una, na última fase, ficou ali zanzando nas airfryers e foi direto ali no número 30, tipo lá bem para frente. A Thalia foi só copiando ela e foi atrás, e não foi dessa vez. E aí o Nick finalmente não conseguiu, né? Aí depois foi a Evelyn, que também teve um comando ali para executar, que era estar eliminada. Então ela se eliminou aí da prova. Aí a prova ficou com 4 pessoas. Nick, Evelyn, Una e Thalia. E aí a Evelyn passou para a última fase, ficando só o Nick na segunda fase. E aí a Una de novo foi errando ali, não teve chance, não foi dessa vez. E a Thalia de novo errou, também não foi dessa vez. E aí finalmente o Nick passou para a última fase. Então estavam os 4 na última fase. E aí a Evelyn jogou, não foi dessa vez. A Una jogou, assim, ela foi no número, a Evelyn foi no número 26, a Una foi no número 25 e a Thalia foi no número 27. Ela foi logo na sequência, né? Ela foi logo no lógico. Então, a Thalia acertou e se tornou a dona do palco, né? Olha aí ela ganhando a prova, ganhou aí 10 mil reais e mais uma vaga no festival. E aí, todos foram lá para o estúdio para fazer aquele momento da votação. E aí, a Ana Clara anunciou logo quem era o hitmaker, né? O hitmaker foi o Gael, sem nenhuma surpresa. Falei para vocês que seria o Gael, né? Inclusive, eu falei para vocês que seria um risco muito grande da Globo jogar o Gael ali. Primeiramente, tá? Deixando isso bastante claro, porque compromete a lisura do programa. Depois, né? Porque ficou muito claro que, assim, olha o número de reproduções que o Gael teve. Ele teve 902 mil reproduções. Ele teve muito mais do que qualquer outro ali. A distância dele, inclusive, para o segundo colocado, foi de 600 mil reproduções a mais. Então, tipo, tá muito, mas muito estranho isso, né? Então, já que é pra gente jogar um pouquinho mais de coisa aí, deixa eu te mostrar uns numerozinhos aqui que você vai achar estranho. Vamos lá no Spotify, tá bom? Quantas reproduções o Gael teve aí? 902.953 reproduções, ou plays, seja o nome que você queira dar para isso. Quantas dessas reproduções vieram só do Spotify? Olha só aí, né? 725.346, né? Olha só, né? Compraram tanto play no Spotify. Olha a diferença, 902.953 menos 725.346.
Gael teve 177.607 reproduções no total, né? Gael, de fato, assim, organicamente, ele só teve isso de reproduções, né? Ficou bem claro aí, bem evidente. Mas vamos mostrar isso nos próprios números do programa, né? O ranking completo aqui do Hitmaker, como é que tá? Olha só, né? Vamos lá para o ranking completo, vamos lá ver esses números completos aí para vocês. Olha a diferença. Gael com 902 mil reproduções. Ele tem 600 reproduções a mais que o segundo lugar, que é o Luca. Luca teve 372 mil reproduções. A Una em terceiro teve 307 mil. Matheus em quarto lugar teve 106 mil reproduções. Leide em quinto lugar teve 67 mil. Evelyn em sexto lugar teve 57 mil. Nick, em sétimo lugar, teve 54 mil. Nicole Luiz teve 52 mil. Em nono lugar, MC Maiara, com 41 mil. Thalia, em décimo lugar, com 29 mil. E Ramalho, em último lugar, com 28 mil. Cara, olha aí o número. Já dá pra vocês verem quem é que vai ser eliminado amanhã, né? Já dá para saber, só por esses números aí do Hitmaker, quem vai ser eliminado amanhã, né? Olha aí, Matheus e Leide, o quanto eles tiveram a mais que o Ramalho. Acho que já dá para vocês entenderem quem vai ser eliminado, né? Ramalho vai ser eliminado amanhã, já tá na cara que vai ser ele, tá na cara, não tem nem chance de Ramalho continuar nesse jogo, né? Ramalho já tá ali com o destino dele traçado. E pra mim, sinceramente, isso compromete a lisura do programa, isso compromete, sério mesmo, porque agora o que a Globo disse, tá ok então comprar aí visualizações pra fazer o meu participante, o Hitmaker, tá ok então eu fazer isso, que o programa vai deixar passar, né? Eu acho que a Globo devia se preocupar muito mais com essas questões, sério mesmo, eles deviam se preocupar muito mais com isso, porque eles estão passando uma mensagem errada. Se eles permitirem que isso se repita mais uma vez. Foram 2 vezes agora, né? Já pensou se na semana que vem o Gael cai de novo como Hitmaker? Será que eles vão precisar, todas as semanas, o Gael caindo sempre como Hitmaker, para chegar à conclusão de que tem gente comprando plays para que ele seja sempre o Hitmaker? Né? Será que vão precisar chegar nisso? Olha, eu acho que a Globo está entrando num problema sério se eles estão indo por esse caminho. Mas enfim, vamos voltar lá pro resumo aí do programa. E aí depois disso, né, a Ana Clara informou que o Gael não poderia ser votado porque ele era estrela da semana e estava imune. Leide não podia ser votada porque ela já estava na batalha. Luca não podia ser votado porque ele tinha vencido o duelo. E Thalia não podia ser votada porque ela tinha acabado de vencer a prova dona do palco. Mas ela precisava indicar alguém direto ali para a batalha. Quem foi que ela indicou? Matheus, né? Olha a cara dela de sofrimento. Olha o sofrimento que ela tava para indicar o Matheus. Tanto sofrimento, né? Que olha a cara aí dela. Tanto faz como tanto fez. Indicou o Matheus ali. Aí ela falou que, eu tô indicando mesmo o Matheus, a gente não teve problema já, a gente não é próximo nenhum do outro, vou indicar mesmo o Matheus e tal, enfim. Agora, olha a cara do Matheus quando foi indicado, né? O Matheus ficou puto da vida quando ele recebeu essa indicação aí dela, né? Ele ficou muito puto da vida quando ele foi indicado mesmo, né? Ninguém queria ser indicado pra batalha desse jeito, né? Mas enfim, ela já virou um alvo dele de qualquer forma, né? Ela ficou assim, tava cagando mesmo pra essa situação, nem queria. De qualquer forma, foi assim. Então, o Matheus foi indicado direto pra batalha e caiu lá. Vamos pra batalha, né? Matheus, tem certeza que agora ele volta da batalha. E aí, começou a votação através do sorteio. Quem foi o primeiro sorteado a votar e abrir a votação? Justamente o Matheus. E aí, o Matheus votou primeiramente no Ramalho. E a Una até olhou pra ele, né? Ramalho, a gente não tinha combinado que era justamente na Maiara. Calma que aí veio o plot twist da história, né? Aí ele começou a falar, né? Por que o Ramalho, ele tava votando
justamente porque era uma estratégia de jogo. Ele não tem nenhuma proximidade mesmo com o Ramalho, já chegou naquele momento ali que é jogo, cada um tá pro seu lado, cada um tá indo para um lado diferente, então era o Ramalho mesmo por estratégia de jogo. E depois Ana Clara informou que ele tinha que votar mais uma vez e foi na Maiara. E aí, quando ele votou na Maiara, jogou a mesma justificativa. Estratégia de jogo, não tem proximidade, não tem nada contra, não tem problema com ela, mas é Maiara. Os dois ficaram putos da vida porque levaram voto. Uai, não eram eles que, se fosse o contrário, eles estavam felicíssimos, né? Se fosse o contrário, todos eles estariam muito felizes de dar um voto duplo nos outros, né? Agora, quando o jogo vira, né, gente, não fica feliz, né? Não eram eles que eram jogadores da porra, como eles mesmos disseram? Não eram eles? Tá aí, né? Agora a gente tá vendo como esse jogo funciona quando ele vira. E aí depois foi a Nicole. Nicole votou também na Maiara e no Ramalho. Primeiramente, no Ramalho, ela disse que por uma questão de proximidade, os dois já foram mais próximos, mas o Ramalho votou primeiro nela lá na primeira semana, então ela não tinha razão de não votar nele agora, então votou nele. Depois votou na Maiara por uma questão de estratégia de jogo mesmo. Então foi isso que aconteceu. Ramalho ficou puto e a Maiara também. Aí a seguir foi a vez da Maiara, que também votou na Nicole e disse que estava votando na Nicole e tal. Ela disse que não queria votar na Nicole, mas era para retribuir o voto mesmo. E depois ela disse que não queria votar na segunda pessoa, não era a prioridade dela naquele momento, mas a partir do momento que ela tirou da prova, então ela estaria votando na Una. Então ela votou na Nicole e na Una. A seguir foi a Leide. Aí a Leide votou na Maiara e no Ramalho. Mas ela queria votar 2 vezes na Maiara. Ela queria mesmo ir na Maiara mesmo. Por quê? Achei até interessante que ela tentou votar 2 vezes na Maiara. Ela disse que as duas já foram mais próximas, que as duas já tiveram proximidade, mas que ela ali, Leide, ela estava defendendo os dela, defendendo a galera que estava ajudando ela, que estava do lado dela, que estava apoiando ela desde o começo. E essa galera não era o pessoal do outro lado, então ela estava votando para ajudar a galera dela. Então é exatamente por isso que ela votava na Maiara. E aí depois, quando a Ana Clara disse que não podia votar 2 vezes na mesma pessoa, ela escolheu votar no Ramalho. E aí disse que era puramente por estratégia de jogo mesmo, tá? Não tinha mais o que fazer. Aí a seguir foi o Luca. Aí o Luca votou na Maiara, disse assim que não tinha nada contra... Primeiro ele votou no Ramalho, tá? Ele falou que tentou de todas as maneiras se aproximar do Ramalho, tentou de todas as maneiras criar uma amizade com o Ramalho, mas o Ramalho não quis proximidade com ele, Ramalho não quis amizade com ele, Ramalho não quis de nenhuma forma ser amigo dele, então era o Ramalho. E no segundo voto era na Maiara para apoiar a Leide, que foi a companheira dele no duelo. E aí a Ana Clara até perguntou assim, mas por que você está votando, né? Por que votar nela seria uma forma de ajudar a Leide? Ele não quis dizer, mas no fundo eu entendi que ele foi para aquele caminho. Ah, eu estou votando porque eu sei que eles são mais fracos e que vão ser eliminados mesmo e ela vai ficar. Ele foi por esse caminho. Então ele deu esse sorriso aí, querendo dizer, né, que era basicamente por essa razão. A seguir foi a Una. Aí quando a Una votou, ela estava votando na Maiara, a qual ela falou, bom, a Maiara acabou de dizer para mim ali que eu não sou prioridade dela, então estou retribuindo o voto. Então votou na Maiara e depois votou no Ramalho também, disse que não tinha nada contra ele, mas era jogo, era uma questão também de proteção e ela falou, eu tô com aquela galera do quarto azul e eu tô protegendo eles, então a gente está se protegendo ali, a gente está indo por o mesmo caminho. Enfim, aí depois foi o Ramalho. Ramalho votou, ele queria votar no Luca, né? Ele até falou, eu poderia agora votar no Luca, se o Luca não tivesse imune, né? Mas só que o Luca estava imune, então você não podia votar nele, querendo ou não. E aí, por conta desse impedimento, ele votou na Nicole e na Una. Basicamente por estratégia de jogo mesmo.
A seguir foi o Nick. Aí o Nick votou também na Nicole e na Una, basicamente pelas mesmas razões. Estratégia de jogo, no caso da Una, porque os dois não se batem, né? Os dois não são próximos e tal, então foi assim mesmo. E aí, já terminando a votação, foi a Evelyn. Todo mundo ali ficou na expectativa sobre qual caminho a Evelyn ia tomar. Obviamente que ela não ia votar na galera do laranja. Já estava muito claro que ela não faria isso. Mas, assim, ela votou, ela meio que desperdiçou o voto, né? Pelo menos um dos votos ela desperdiçou. O primeiro voto, ela foi na Nicole. Ela disse que votava na Nicole porque ela não podia votar nas meninas. Ela não podia votar na Mayara, que era próxima dela, e ela não podia votar na Thalia por causa do que elas tinham vivido lá no quarto laranja. Então ela não podia ir nas meninas. E não podia votar no Ramalho também pela mesma razão. Então sobrava a Nicole mesmo, e que ela já tinha conversado com a Nicole e estava tudo bem. E a segunda opção dela foi justamente o Nick. Ela disse que o Nick era justamente por causa da falta de proximidade que eles tiveram, que o Nick, não, assim, ela não falou com palavras, tá? Mas ela meio que deixou claro ali que o Nick também não gosta muito dela, então ela meio que também já esclareceu pro Brasil aí que um dos motivos do porquê ela saiu ali do quarto tem a ver com ele também, que afinal os dois não são tão próximos assim. Aí depois, só para terminar o jogo, foi a vez ali, desculpa, né, o Ramalho, eu falei do voto do Ramalho, mas ele foi depois da Evelyn, né, que ele votou tanto na Nicole quanto na Una. E aí, concluindo o jogo, deu empate, 5-5. 5 votos na Mayara e 5 votos no Ramalho. E aí a coisa ficou interessante, né? Olha como a coisa ficou interessante. Olha só como o destino age, né? Olha só também como o nome disso é karma, né? Porque foram eles que gritaram ali na semana passada que eles eram jogadores da porra. Eles que gritaram isso, né? Não é a gente que tá falando. E aí o que foi que aconteceu? Olha aí o destino agindo, né? O destino, às vezes, quando quer agir, ele é muito implacável. O destino colocou pra Thalia decidir quem dos dois ia pra batalha. E aí a Thalia não quis decidir, ela disse que não podia, que não tinha como ela decidir entre os dois, que não tinha como ela fazer isso, que não tinha como e tal. Mas não tinha o que fazer, gente. É jogo, é jogo. É isso mesmo. Vocês não foram lá pra jogar? Não eram vocês que eram jogadores da porra, que vocês mesmos disseram que vocês eram? Agora vocês têm que provar. Tá na hora disso, né? Não era isso que vocês disseram o tempo todo? Pois é, a Thalia começou a chorar ali, fez um drama, um horror de drama, se negou a escolher. Ana Clara disse que ela tinha que escolher, não podia escapar disso aí. Aí a Mayara começou a chorar, e aí depois o Ramalho disse que não tinha problema, podia indicar ele sem nenhum problema. E aí ela começou a olhar ali pro Ramalho, perguntou assim se ele ia ficar chateado com ela, se ele indicasse ela. Aí o Ramalho disse, não, tamo junto, bota lá, não tem problema e tal. E aí começou a indicar, e ela não teve outra saída a não ser indicar o Ramalho para a batalha. Mas aí ela começou a fazer todo o discurso ali que eu achei ridículo. Porque ela indicou ali o Ramalho e disse o seguinte, que ela fazia isso, mas que só eles ali, ela, o Ramalho e a Mayara, porque eles são pretos, pobres, favelados, esse mesmo discurso de sempre que vocês sabem. Só eles merecem, só eles têm o direito de estar naquele programa, que só eles se esforçaram para estar ali. Mentira, vocês não se esforçaram para estar ali. Vocês não fizeram outra coisa a não ser participar de uma seleção, de mandar um vídeo lá pro Boninho e o Boninho selecionar vocês. Vocês não se esforçaram em estar aí para começar.
tá? Para começar. Então você não pode colocar aí que as outras pessoas que foram selecionadas para participar do programa foram selecionadas porque você acha que a cor da pele das pessoas importa mais do que o talento delas. Ela basicamente disse assim, que, pra mim é fácil votar no Matheus, porque o Matheus é branco, loirinho, não sei o quê, e a vida dele é fácil, e a minha não, eu tenho que correr 5 vezes mais para ter as mesmas coisas que ele. Gente, não interessa se isso não interessa o sofrimento que cada um teve aí, porque isso não é caridade, isto é um jogo, e é um jogo, tá, que deve ser feito e julgado pelo talento. Não é usando um discurso político, porque isso é um discurso político, tá? Não é politizando o programa que você vai conseguir conquistar e sensibilizar o público para você conseguir permanecer no jogo. Não é assim que a banda toca, tá? Não é assim que as coisas são. Não é assim que este programa funciona. Desmerecer, porque foi isto que ela fez. Thalia desmereceu as pessoas que estavam ali. Ela desmereceu o Luca, desmereceu a Leide, desmereceu Nicole, desmereceu a Una, desmereceu o Matheus, desmereceu todo mundo e disse basicamente que os outros ali não mereciam estar no programa, que apenas os pretos, pobres e favelados deveriam estar ali e que apenas eles mereciam ganhar. Foi isso que ela falou. Em outras palavras, foi isso que ela disse. Foi ridículo. Eu, que não estou participando do programa, me senti atacado com o que ela falou, porque ela botou um critério racial, colocando aí como se, única e exclusivamente, isso desse a ela o direito de estar acima dos outros, basicamente. Ela falou isso, tá? Ela falou isso nas entrelinhas, foi ridículo, a reação na internet foi enorme pra cima dela, por causa do que ela falou. Eu não gostei do posicionamento dessa moça, não gostei de jeito nenhum, o desmerecimento que ela fez, não só com os colegas, porque isso é ridículo, você usar a cor da pele como forma de segregação. Não é contra isso que vocês estão lutando, em primeiro lugar? Por que você usou a cor da pele para segregar as pessoas? Porque foi isso que você fez, Thalia. Você usou a cor da pele para segregar. Você disse aí que o seu sofrimento vale mais que o sofrimento dos outros. Você disse que o seu esforço vale mais que o esforço dos outros. Quem é você para julgar o que o Matheus, o que o Luca, o que a Nicole, o que as outras pessoas sofreram na vida, Thalia? Quem é você para julgar? Quem é você para dizer de quem a vida foi mais fácil ou foi mais difícil? Quem é você para dizer isso? Você não é ninguém, Thalia. Você não é ninguém para julgar as pessoas. Se o público não gosta de vocês, é porque vocês não estão dando razões para o público gostar. É porque vocês não dão o mínimo daquilo que se espera do público. Você tentou inverter a história. Você disse que vocês são os únicos, vocês três, são os únicos que estão aproveitando essa oportunidade, porque vocês são os despreparados. Não! Vocês não querem participar do programa. Vocês se negam a aprender coisas que o programa está ensinando para vocês. Vocês se negam a demonstrar o mínimo talento. Eu não quero cantar se não for no meu ritmo, se não for naquilo que eu sei fazer. Então você não deve estar aí. Você não deve estar querendo se colocar no mesmo nível de pessoas, porque você mesma falou isso, mais preparadas que você. Eu nunca vi alguém disputar uma vaga com outra pessoa se ela não está no mesmo nível e não está preparada para aquilo. Nunca vi isso acontecer na vida real. Quer dizer, então, que agora você é despreparado para determinada vaga? Você pode disputar com outras pessoas e achar que merece única e exclusivamente porque a cor da sua pele lhe dá certo direito para isso? Isso foi extremamente ridículo. Eu me senti indignado, eu me senti muito, mas muito atacado com o que ela falou. E olha que eu nem estou participando do programa, mas assim, todo mundo ali dentro ficou atacadíssimo, ficou chateadíssimo com o que ela falou, porque ela desmereceu os colegas, desmereceu todo mundo ali, basicamente, tá? E aí depois, a Ana Clara abriu a votação, e a Ana Clara já ali deixou bastante claro
que o jogo era jogo, o jogo é assim mesmo, o jogo vira, as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. E é assim mesmo que funciona. E eles, não são eles que se julgam os melhores, não são eles que se julgam ali os maiorais, os que sabem mais de jogo? Por que agora esse medo de enfrentar o público, né? Por que agora esse medo? E aí, Ana Clara deu a notícia de que o Gael tinha agora uma missão que era puxar alguém pro festival. E aí o Gael, obviamente, foi esperto, né? Puxou de volta a Evelyn pro lado deles, né? Então ele disse que ele ia usar essa oportunidade para colocar uma pessoa que nunca foi pro festival e que seria a chance dela de participar e tal, colocou a doutora no festival. Aí ela começou a chorar, aí disse que ela nunca esqueceu o que o Gael fez para ela, aí até a Ana Clara falou, ei, vai estrear no festival, vai estrear pela primeira vez, e se viu que ela é muito influenciável. Depois, né, cada um deu a sua justificativa, a Lady falou em 30 segundos que ela merece continuar, porque ela tá ali mostrando o talento dela, que ela tá ali entregando as coisas que ela tá fazendo no programa e tal, que ela tá ali, merece, se o Brasil julgar que ela merece essa oportunidade, que ela merece continuar no programa, enfim, ela foi nessa mesma linha. Matheus também foi na mesma linha, disse assim, que ele tá ali para viver os sonhos dele, que ele tá ali para viver as coisas que ele tem para viver, que ele tá sendo intenso e tal, também foi na mesma linha e pediu que o Brasil deixasse ele ficar. E por último foi o Ramalho, que não tinha muito lá o que falar. A única coisa que ele disse, né, que ele tá ali entrando na batalha pela primeira vez, que ele sabia que esse momento ia chegar, e aí começou a chorar ali no meio. Aí depois falou que artistas independentes não têm oportunidade, não sei o que e tal, e que o Brasil votasse para ele continuar no programa. Enfim, ele terminou lá o discurso dele chorando, basicamente, e no final o clima ficou meio pesado por causa da Thalia. Quem se sentiu atacado por causa dela não falou. A única pessoa ainda disse assim pra Thalia foi a Una disse que ela foi corajosa ali pra falar e tal, mas no fim das contas, só mesmo a galera ruim ali ficou no estúdio, os outros desceram porque estavam muito indignados com ela. Lá no Quarto Azul, depois que o programa acabou, né, antes de eu começar a gravar aqui com vocês, tava lá o Matheus, a Lady desceu, ela chorou horrores. Inclusive, ela disse que se sentiu muito atacada pelo que a Thalia falou, se sentiu muito atacada, porque ela disse, eu também sou uma mulher negra, mas eu também tô aqui lutando pelas minhas coisas, também tô lutando pelos meus sonhos. Quem é ela para dizer que eu não mereço estar aqui? Quem é ela para dizer que as pessoas que estão aqui não merecem estar aqui? Matheus falou a mesma coisa, o Luca também falou a mesma coisa, que inclusive o Luca falou uma coisa que foi interessante, que a galera do Quarto Laranja quer inverter a história, transformar o sofrimento deles, jogar o problema deles na costa dos outros, como se os outros tivessem a responsabilidade. Foi uma coisa assim, mais ou menos, que ele falou, tá? Eu não vou exatamente lembrar de todas as palavras. Mas ele falou assim, estavam muito indignados com o que a Thalia falou e tal. O Matheus até falou, tudo bem, a gente não sabe o que essa galera vive, a gente não sabe o que essa galera passa na vida real e tal, tudo bem. Mas isso não dá o direito da Thalia a atacar ninguém. Isso não dá o direito da Thalia a menosprezar e desprezar os sonhos dos outros, como se só os sonhos dela valessem mais do que os outros, como se só o esforço dela valesse mais do que o esforço dos outros. Sério mesmo, foi horrível o que ela fez, foi horrível o que ela falou, e isso basicamente cravou a eliminação do Ramalho. Sério, vocês já viram pelo hitmaker que não tem a menor chance do Ramalho continuar. Porque só fazer ei, rap nacional, não sei o que, isso aí não garante que você tenha talento para ser rapper, inclusive, tá? Isso aí é só basicamente imitação. Isso não é talento musical. Mas, já que aqui a gente trabalha com dados e números, vamos dar uma olhadinha na enquete? Vamos dar uma olhadinha para ver como é que estão as coisas aí? Olha só a enquete lá do Votalhada, né? Como é que estão aí os números no Votalhada? Olha só, né? Quem é que vai sair? Quem é que tá na média aí para sair? Ramalho, né? 11,73% na média.
Ramalho tá assim, mas ele tá mais ou menos nos sites, mas mesmo assim o Ramalho não tem a menor chance, né? Em todos os sites o Ramalho ali é o mais odiado, ninguém gosta do Ramalho, então acho difícil o Ramalho voltar da batalha amanhã. Ramalho será o eliminado de amanhã. Nas redes sociais, no Threads, ele tem 8%, muito fraco, sério mesmo, fraquíssimo. Olha só como ele tá fraco, muito fraco. E no YouTube, olha só, é onde ele tem, digamos assim, na média, né, 11,96%. Por falar em YouTube, né, gente, vamos ver como é que ele tá aqui na nossa comunidade, aqui que vocês estão falando sobre o Ramalho para mim, se o Ramalho volta ou não volta. Olha só aí o que vocês mesmos estão me dizendo, né? Olha aí, quem é que vai ficar? Quem é que vai continuar? Leide tem 50% dos votos, Matheus 40% e Ramalho 10%. Eu acho que Ramalho vai dar adeus amanhã no programa. Acho muito, muito difícil o Ramalho voltar. Muito difícil o Ramalho continuar. Muito difícil. Vai ser um baque tremendo ali, né? Porque a galera do Laranja tá achando, só porque o Gael foi hitmaker pela segunda semana consecutiva, eles estão achando agora, nossa, o Gael é muito forte. Gael isso, Gael aquilo, eles estavam falando. Até o próprio Gael tá se achando. Vamos ser sinceros, né? Gael, ele é muito ego, ele é muito coisa, ele é muito ligado nessas coisas do ego, então ele tá se achando demais. Então o tombo dele vai ser muito grande também. Ele tá se achando muito. Então vamos aguardar o tombo do Gael, que ele vai acontecer nas próximas semanas, tá? A gente tá caminhando pra quinta semana, faltam 3 só pro programa acabar. Então a gente vai ver esse tombo aí o mais rápido possível. Gael não dura muito nesse programa. Mas para vocês terem noção, ele tá se achando, inclusive a galera do quarto laranja disse que amanhã não tem pra ninguém, que o Ramalho vai voltar, que a Leide vai ser eliminada, não sei o quê. Pois é, né? Vamos ver como é que vai ser isso amanhã. Eu acho difícil o Ramalho voltar. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que realmente, né, Gael tenha alguma torcida aí e essa torcida faça o Ramalho voltar. Eu acho difícil. Difícil mesmo. Mas vamos acompanhar, né? Temos que fazer, a não ser esperar os números de amanhã. Mas isso aí, gente, eu te conto amanhã. Beijo pra vocês. Aliás, amanhã não, né? Hoje à noite, depois da eliminação do programa. É porque na terça-feira vai ter futebol, então não vai ter eliminação na terça-feira. Mas amanhã a gente já vai ter essa eliminação aí. Amanhã a gente já vai saber quem vai embora. Beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau.